Oi, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cultura organizacional. A gente sabe que todo povo tem a sua própria cultura, isso foi estudado pelos antropólogos. As empresas, as organizações também têm a sua cultura, e a isso nós chamamos de cultura organizacional. Então, o que significa isso? É um modo de vida próprio que cada empresa, cada organização desenvolve com as pessoas que lá trabalham, com seus participantes. A cultura de uma organização não é estática, ela não fica parada no espaço e no tempo. Ela é permanentemente alterada. Ou seja, ao longo do tempo, dependendo de algumas condições internas e externas, ela sofre mudanças, às vezes, até bastante extremas. Bem, tendo em mente, então, o que eu falei anteriormente, alguns autores pensam e acreditam que mudar a estrutura de uma empresa, de uma organização, não é suficiente para alterar essa organização. Eles acreditam que a única maneira de fazer isso é mudando a sua cultura, ou seja, aquelas crenças, os hábitos, os valores que as pessoas compactuam dentro daquela estrutura. Não importa que estrutura seja. Então, esse é o pensamento dos autores hoje em dia. Bem, quando se fala em cultura e clima organizacional e se tem a intenção de provocar uma mudança nesses dois fatores, as organizações precisam ter uma capacidade inovadora bastante forte, muito grande, ou seja, elas devem ter as seguintes características, né? Primeiramente, uma adaptabilidade bem grande, ou seja, ser bastante flexível e receptiva. Em segundo lugar, um senso de identidade muito forte também, ou seja, compreensão do passado e do presente, quem nós fomos e quem nós poderemos ser no futuro muito próximo. É uma perspectiva de longo prazo, né? A sua história, seus valores, a sua cultura, que fez com que a organização chegasse até aqui e aquilo que ela espera do futuro com seus parceiros, né? Com seus stakeholders. Considerando-se ainda, então, essa perspectiva da mudança e do clima organizacional, as organizações precisam, para promover essas mudanças, né, uma percepção exata do meio ambiente em que estão inseridas, né, uma percepção realista e uma capacidade de investigar e diagnosticar e de compreender o que ocorre no meio ambiente em que ela está inserida, né. É necessário também uma integração entre os participantes de tal forma que essa organização possa se comportar como um todo orgânico, ou seja, há repercussões em todas as áreas das mudanças que se promovem em determinado local da empresa. Então, é uma visão mais sistêmica de organização. Mas eu tive até agora falando sobre mudança na cultura e no clima organizacional e a gente não definiu exatamente o que é essa mudança, né? Então, modernamente, caracteriza-se por um ambiente em constante mudança, né? Os ambientes hoje são mutantes. E esse ambiente que envolve as empresas é extremamente... Essas empresas estão no meio muito dinâmico. E esse meio dinâmico exige delas uma elevada, mas uma grande capacidade de adaptação como condição básica de sobrevivência. Então, é muito arriscado uma organização não se empenhar em acompanhar as mudanças que o mundo oferece, sob pena de ficar para trás em relação aos concorrentes e até mesmo às exigências dos clientes em relação ao seu produto ou ao seu serviço atualmente. Então, o resultado disso, né, é que toda essa multiplicidade de variáveis extremamente complexas, mutáveis e mutantes, levou a uma questão final, né, que se a organização fizer esforços isolados, lentos e gradativos de se taparem alguns buracos, como a gente diz na gíria, né, que ocorrem dentro das empresas, essas ações são insuficientes para levar o barco adiante, né, usando um jargão da administração, porque a mudança é muito rápida e as empresas precisam ser eficientes e eficazes no atendimento às exigências do mercado. Dessa forma, tornou-se imperiosa a necessidade de estratégias coordenadas, ou seja, uma ação em conjunto de todas as áreas da empresa com uma perspectiva de um longo prazo. E o objetivo disso é desenvolver climas na organização, conceitos de valores, conceitos éticos, né, formas de trabalhar, relações de trabalho, relações sociais, sistemas de informação e comunicações que sejam congruentes, ou seja, que se unam a isso com esses prognósticos futuros, com a perspectiva de futuro que a empresa tem,
pois não basta acompanhar a mudança do dia de hoje, é necessário que se pense o que esta mudança provoca amanhã em relação à forma como trabalhamos, a tecnologia que utilizamos e a maneira como as pessoas contribuem com a organização.